Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia Godoy e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a reescrita de Jurada pelas Sombras. Bom, este livro ele foi meu carro-chefe no mundo editorial, como muitos blogueiros e leitores que me acompanham desde sempre. Foi o meu primeiro livro publicado lá em 2013, acabou saindo em 2014 por causa de alguns probleminhas. E eu comecei a divulgar, então, foi meu primeiro livro solo, né? Até então eu só tinha a antologia Pontos da Vida, onde eu tinha publicado 3 continhos que não é muita gente que conhece, apesar de eu ter disponibilizado esses contos depois na Amazon. Mas assim, vamos conversar então sobre Jurada pelas Sombras, porque eu disse que eu reescrevi o livro e muitas pessoas estão perguntando, mudou a história, o que aconteceu? Quem leu naquela época e quem não leu tá curioso para saber um pouquinho mais sobre Jurada pelas Sombras. Bom, Jurada pelas Sombras eu comecei a escrever quando eu tinha 14, 15 anos e eu fui 14, 15, 16. Eu terminei ele com 18 anos, por aí. Então ele demorou bastante para ser escrito, porque eu tinha uma ideia. E a minha ideia, olha como é engraçado. A minha ideia era fazer uma vila de vampiros por causa daquele Bitefig. É um jogo Bitefig, acho que é Bitefig, que você criava um vampiro ou um lobisomem e aí esse teu personagem ele ia caçar na vila e aí dizia que ele tinha as arminhas e tal. Até hoje em dia tem ainda esse jogo. E esses dias eu entrei nesse jogo como um lobisomem pra eu poder me situalizar, porque tinha os turnos de luta e eu queria entender melhor assim como é que o jogo descrevia a luta entre lobisomem e humanos e vampiros e tal, pra eu poder escrever o Deixe-me Ver. Eu tinha que ter uma base diferente e eu gostei bastante da experiência de voltar depois de tantos anos. Mas enfim, Jurada pelas Sombras então era pra ser um livro de vampiro. Mas eu fui pensando na história. E eu até comecei ela como uma história de vampiros, onde a Elvira seria uma vampira. Por isso que ela tem pele pálida, lábios vermelhos e. Só que não funcionou. Porque aí o Luigi, ele seria um padre que caçador de vampiros. E isso não ia dar muito certo. Eu não consegui desenvolver a trama desse jeito. E aí a trama tomou outros rumos. Pra quem não sabe, eu escrevo em cadernos, olha. Inclusive, isso daqui, olha só, é os rascunhos todos de Deixe-me Ver. Olha só. Olha, o risco todo. Inclusive, isso aqui é o final do Deixe-me Ver, que eu tô em cima disso faz horas já. E tentando melhorar isso. Enfim, não posso contar mais spoilers. Mas enfim, eu escrevi todo o Jurado pelas Sombras em cadernos. E ele começou de um jeito e acabou tomando proporções diferentes. E eu, na hora de digitar, é que eu fui arrumando isso. Então eu tenho ainda o original mesmo. Que foi essa a primeira versão, escrita à mão, em duas partes, 2 cadernos. É lindo, eu nunca vou jogar fora, porque eu acho incrível pegar aquilo e ler e ver no que se transformou hoje. Porque hoje o livro tá totalmente diferente, mais estruturado, com mais base, menos bobinho. Porque quando eu lancei o livro, muitas pessoas gostaram, graças a Deus. A maioria dos meus leitores são dessa época que eu lancei o Jurada. Mas alguns, cara, detonaram meu livro, disseram que eu era louca, que eu não sabia escrever, que era muito infantil, e de fato eu concordo com eles, porque eu não sabia escrever, só que eles não estavam assim levando em consideração que tinha sido escrito por uma menina de 16. Esse foi o problema de não ter um copydesk adequado, um copydesk mais assim apurado, na verdade, pra fazer o livro ficar mais maduro. Porque quando eu fui publicar, eu achava que tava bom daquele jeito. Eu também não era tão mais madura do que aquilo quando eu tinha escrito, enfim. O Jurado, então, surgiu como uma historinha de vampiros e acabou virando aí um livro mais voltado para a realidade, onde nós temos uma garota gótica, a Elvira,
E que todo mundo já sabe, eu já falei pra todo mundo que a Elvira era eu na minha adolescência, assim, mas não como a Julian, sou eu em Deixe-me Entrar. A Elvira tinha as minhas características, o cabelo escuro, pele pálida, lábios vermelhos. Então eu me baseei, assim, pra escrever a Elvira, me baseei em mim e tal. E a história, da onde que eu tirei isso? É que eu tinha um amigo e ele acabou indo pro seminário. E eu senti muita falta desse amigo. E algum tempo depois ele voltou. E todo mundo queria saber porque ele voltou todo rebelde e com o cabelo meio raspado. Então nós queríamos saber e ele não contava. E aí eu fiquei imaginando mil coisas pra ele ter voltado. E aí foi que surgiu o Luigi. Aí o Luigi, ele é um personagem que na primeira versão as meninas, algumas gostaram dele. Outras disseram que o Luigi era muito chato, muito banana. Eu não tinha experiência com caras. Eu não tinha como fazer um cara diferente. Por isso que eu digo que é muito bom pesquisar. Hoje em dia eu pesquiso muito. Porque o meu cara parecia uma menina. Hoje em dia, na nova versão, eu prometo, gente, o Luigi está muito mais homenzinho, tá? E eu arrumei bastante coisa também da Elvira. Eu acho, sim, que é o Jurada pelas Sombras versão 1. Era como um conto de fadas. Ele não tinha, assim, nenhuma malícia, não tinha, sabe? Era um livro, assim, onde uma menina que vestia preto, vestidos longos, pretos e tal, e se apaixonava por um seminarista no como é o nome, meu? Seminário. E eles se apaixonavam e era aquela coisinha linda, onde um recitava poema pro outro e tal, e tinha um mistério, né? Que envolvia essa garota, e essa garota mexia com ele queria ajudar ela e ela queria ajudar ele. Mas não passava disso. Hoje em dia, o Jurada pelas Sombras, ele está mais estruturado, tem mais uma base mesmo para tudo que acontece. Eu consegui fechar algumas pontas. Enfim, eu tô muito orgulhosa do resultado final da história. Não final, porque eu ainda tô mexendo. Ele tá passando pela revisão. Inclusive, eu tenho que responder o meu revisor, ele deve estar querendo me matar. É que eu tô mudando algumas coisas ainda. Mas assim, o Jurada pelas Sombras, desde que eu publiquei ele é muito especial pra mim. Foi o meu primeiro romance, assim, concluído mesmo, assim, que eu falei assim, terminei. Porque todos os meus livros eu terminava, assim, em cadernos, mas eu não tava satisfeita com eles e acabei não digitando. Tem uma pilha, assim, de cadernos, uma pilha mais ou menos assim. Tem um monte de caderno. E eu nunca digitei, eu nunca tive vontade de publicar nenhum deles e tal, e tá guardado. Eu não jogo fora porque dá pra aproveitar muita coisa. Então, o Jurada foi o primeiro, assim, que eu falei assim, não, eu preciso, eu quero publicar, eu acho que todo mundo tem que ler essa história. E aí é que eu comecei a luta aí por procurar uma editora e tudo mais. Na verdade, eu só comecei a procurar uma editora quando eu entrei na faculdade, que foi quando eu descobri esse mundo editorial. Eu não tinha ideia de como é que fazia pra publicar um livro, eu achava assim que era coisa de outro mundo. Então foi maravilhoso descobrir que não era coisa de outro mundo. E eu lutei muito, muito pra trazer o Jurada pelas Sombras pra vocês lá em 2014. Eu era bolsista na faculdade. Graças a Deus, essa bolsa foi incrível, foi maravilhosa pra mim. Eu me desenvolvi muito como acadêmica. Porém, não podia trabalhar, porque eu recebia só o dinheiro da bolsa e eu tinha que me contentar com esse dinheiro da bolsa. Não podia trabalhar, tinha que se dedicar aos estudos científicos. Então só tinha esse valor X, que é bem pequenininho, mas me ajudava bastante. E aí eu comecei a mandar original para algumas editoras grandes, porque eram as que eu conhecia, não sabia, não tinha ideia das editoras menores. E alguns orçamentos assim, que eu fiquei assim, começaram a chegar. E aí eu falei, meu Deus, eu não tenho condições de publicar esse livro. Eu não tenho como publicar esse livro, como que eu vou arrumar esse dinheiro? E eu estava chegando ao ponto de pedir pro meu pai fazer um empréstimo para que eu conseguisse publicar o livro numa editora grande aí que me deu um orçamento com uma facada. E aí eu pensei melhor e falei, não, eu não sou conhecida, primeiro de tudo.
Eu não tenho ideia de como é que eu vou fazer pra vender meu livro. Então, por que não começar por algo menor? E aí eu tava até cogitando a publicação independente, até que eu conversei com uma escritora amiga minha que publicava nessa editora que eu lancei o primeiro livro, né? Que eu vou falar o nome, não tem problema, era Literata. E aí eu falei com esse editor, mandei o meu original, ele gostou e disse assim, vamos publicar, eu faço assim, assim, assado pra você. Na época, isso coube no meu bolso, gente, porque eu era pobre. Aliás, que universitário tem dinheiro pra mais do que o Xerox e o miojo de todo dia, né? Enfim, e aí eu economizei cada centavo da minha bolsa de estudo. Eu gastava o mínimo possível. Claro que tinha as despesas, né, da bolsa mesmo, com as coisas acadêmicas, livros que tinha que comprar às vezes. Enfim, eu comprava as coisas que eu precisava pra pesquisa e o resto eu economizava tudo que eu podia. E aí eu consegui pagar aí a impressão do meu livro, porque eu tinha que pagar só a impressão, eu lembro. Só que, gente, é lindo todo esse processo. Nossa, que incrível. Aí chegou aquelas caixinhas de livro e eu fiquei, e agora? Porque o livro veio diferente do que eu tinha imaginado, infelizmente. Não que ele não foi um livro bonitinho e tal, mas ele não ficou do jeito que eu queria. O livro ficou fininho, e aí ele saiu caro pra mim, então eu tinha que vender num valor maior. As pessoas achavam caro pra comprar por causa da grossura do livro, com o preço. E aí eu não tinha divulgação, não saía resenha. Eu nem sabia, cara, que existia blogs que faziam resenha de livro. Eu não sabia. Eu era uma porta total nesse meio. E aí uma blogueira me sugeriu isso e eu mandei o livro pra ela. Na verdade, eu comecei a mandar vários livrinhos assim pra blogueiros e eu comecei a entrar em contato com vários autores que faziam isso também. Só que, cara, quando você tá começando, você não sabe quem são os blogs que você pode realmente confiar. Então eu acabei mandando o livro aí pra blog que nunca mais apareceu. Pegou o livro assim, nunca mais falou comigo. Alguns me excluíram do Facebook e eu não tive mais notícia do meu livro. Eu fui fazer um book tour com o livro. Eu não sei o que aconteceu, o livro se perdeu no meio do caminho e eu sei que aí achamos ele em um sebo. Tava à venda na loja virtual, estante virtual, né? Tava. E aí acabou que foi parar na mão de uma autora que eu gosto muito, Hidaru. Ela comprou o livro no sebo e eu sabia que era aquele livro que tinha se perdido no book tour porque tinha os marcadores que eu autografei, escrito em novembro de 2014. Enfim, fiquei muito triste com esse tipo de coisa. Eu doei mais de 30% da minha tiragem só para divulgação e não aconteceu essa divulgação toda. Mas no meio do caminho, né, com todas essas pedras no meio do caminho, eu encontrei pessoas incríveis que me ajudaram, que fizeram resenha de verdade, que, sabe, alguns blogs, inclusive, tem uma blogueira que eu gosto muito, a Gisele Carla, ela me sugeriu, cara, não dê mais o livro, venda mais barato pro blog, quem quiser ler, vai ler de verdade, vai comprar contigo, vai autografado, e você não vai ter esse negócio de perder o livro e tudo mais. E aí a Gi comprou o livro, fez uma resenha muito bonita. A maioria dos blogs estavam dando 5, 4 estrelas. Isso pra quem tava começando, cara, é maravilhoso. Hoje em dia, o jurado ainda tem lá no Scoob 4,6 estrelinhas, sabe? E isso é lindo, porque era meu primeiro livro. Era um livro totalmente maturo. Não saiu, assim, na parte gráfica dele, ele não saiu bonito. Ele saiu. Mas não é um livro assim que chama atenção. A capa dele ficou linda. Eu gosto muito da capa ilustrada feita pela minha Carol querida. Só que eu tinha pensado nela com um acabamento e ele veio com outro acabamento. Enfim, mas foi uma escola a publicação do Jurada lá em 2014. De lá pra cá aconteceram muitas coisas, a editora faliu. E eu fiquei com todos os livros pra vender sozinha. Eu não vendi a maioria dos livros, eu doei. Mas, enfim, eu não tenho arrependimentos. Eu acho que foi bom pra aprender. Eu ouvi muitas críticas, várias críticas construtivas, outras nem tanto. E aí eu vendi um livro, cara, num dia assim muito inusitado pra uma mulher estranha que falava engraçado pra mim, pelo menos pra mim ela falava engraçado, não é preconceito, é porque
era totalmente diferente, eu nunca tinha conversado com a pessoa de fora do Brasil. Eu era, não, gente, eu era mesmo uma Neandertal, sabe? E essa mulher é a Susana Silva, ela é de Portugal. E ela disse que gostaria muito de ler meu livro, que ela tinha achado meu livro numa das andanças pela internet. Eu achei isso muito, muito legal. E eu vendi o livro pra ela, foi um sacrifício pra vender o livro, porque eu não sabia como é que eu fazia pra receber dela. Eu não tinha conta no Banco do Brasil, enfim, foi uma coisa. Mas a gente conseguiu. O livro chegou pra ela, ela leu, ela fez resenha. E, gente, desde então a Susana tem se tornado assim, uma pessoa incrível na minha vida. O meu livro foi o primeiro livro brasileiro que ela leu e ela fala isso pra todo mundo e eu fico muito orgulhosa, porque hoje em dia ela é uma tracinha de livros nacionais brasileiros. Livros brasileiros, pra ela é estrangeiro, né? E, cara, isso pra mim foi gratificante. Foi pessoas como a Susana que me fizeram ter vontade de continuar escrevendo e procurar saber me informar mais sobre o mundo literário e tudo mais. E a Susana betou a reescrita do Jurada pelas Sombras. Ela me deu várias opiniões, várias opiniões. Como uma pessoa que gostou tanto da trama, eu achei assim, poxa, se ela gostou tanto, ela tem que ler, né? E o livro hoje é outro livro. Mudou a história? Não. A essência da história continua a mesma, mas agora os fatos não são tão corridos. Eu consegui desenvolver mais o romance entre a Elvira e o Luigi. Consegui dar uma masculinizada aí no perfil do Luigi. Ele se tornou um cara mais humano mesmo, não assim, um menino totalmente perdido no mundo dos contos de fadas. Eu consegui dar mais um respaldo à trama pra tudo que acontece. Coloquei um arzinho aí sobrenatural, de terror, como o nome sugere. Porque antes, assim, nossa, as pessoas ficavam com medo da capa do livro, falavam assim, meu, deve ser uma história de terror. E quando elas liam, elas ficavam, ah, não é uma história de terror, é um romance. Então agora tem aí uma coisa mais mistério, tem uma parte mais sombria do livro, sabe? Eu consegui criar essa atmosfera gótica que eu tanto queria ter criado no primeiro e não consegui por falta de maturidade. Então eu tô muito satisfeita. O revisor adorou a história. Nossa, isso pra mim foi incrível, porque ele não é de elogiar, gente. Ele é de puxar muita orelha. O revisor tá sendo Caio Amoedo. Mil beijos pra você, Caio. E ele conseguiu me dar várias dicas legais. Ele não achou quase erros de escrita, sabe? Erros ortográficos, erros de acento, pontuação. Ele quase não achou isso. Isso pra mim foi maravilhoso, porque quer dizer que eu tô evoluindo. E agora eu tô trabalhando aí no livro pra ter um original impecável pra que eu comece aí a maratona. Eu tô querendo publicar, sim, na Amazon, o e-book. Tô inclusive negociando aí a capa com uns amigos. E vai ter um card com a ilustração da capa 1, que foi é uma capa que eu amo, é uma capa ilustrada feita pela Carol Mancini. Eu amo aquela capa. Só que assim, eu acho que eu preciso de algo pra chamar mais atenção pro livro. Então, eu vou usar a ilustração da Carol pra fazer um card bonito pra vocês. Quem tem aí o card do Deixe-me Entrar sabe que a Carol desenha muito bem. E ela retratou a minha Elvira ali naquela arte. Então, eu não podia perder. Então, eu vou usar ela como ilustração interna, vou colocar em algum lugar e vou fazer aí um card promocional para poder dar para as pessoas que comprarem o Jurada na Amazon. Letícia, vai ter físico? Olha, eu não sei. Tá muito difícil publicar livro físico. Eu acabei de lançar Borborema e ainda tá. Inclusive, muito obrigado, leitores. Olha a situação que está meus dedos. Eles estão até meio tortos de tanto que eu tenho escrito cartinhas para quem comprou o Borborema. E eu já deixo avisado que eu só vou mandar a caixa de brindes para a editora poder mandar os livros para vocês quando passar aí essas festas de final de ano. Principalmente Natal e o Ano Novo, porque o correio vira uma zona e o ano passado eu tive um pacote muito importante que eu mandei por PAC e tudo mais extraviado. E eu não tinha pensado em fazer seguro. Por fim, eu acabei perdendo mesmo a mercadoria que nunca mais apareceu. Então, eu não quero correr esse risco. Eu já peço a compreensão de vocês. Porque vai demorar um pouquinho. O livro vai ser enviado em janeiro, porque eu pedi
Porque eu quero terminar de escrever as cartinhas e eu não quero correr o risco de perder as cartinhas e eu ter que escrever tudo de novo, porque pra cada pessoa eu escrevi uma coisa especial. E eu espero que vocês gostem. Foi de todo o coração e eu não quero que isso se perca e eu tenha que fazer de novo, porque daí não vai ser tão espontâneo. Enfim, leitores, muito obrigada. Então, assim, o livro físico tá um pouco difícil pra mim no momento, porque eu já tenho que divulgar o Borborema. Eu tenho o Deixe-me Entrar em físico pra divulgar também. Tá chegando o Deixe-me Ver, que vai ser físico também. Então eu já tenho aí 3 livros físicos pra divulgar. Então eu não tô podendo, no momento, publicar ele em físico, em papel. Mas eu tô querendo sim enviar pra vários lugares aí. Espero que tenha uma resposta positiva, talvez. E quem sabe rola aí uma publicação em uma editora maior. Se não rolar numa editora maior, porque agora eu quero uma editora grande, de verdade, nem que eu tenha que, sei lá, ralar muito. E esse livro eu quero que ele tenha, assim, a melhor edição do mundo. Se não rolar, eu vou continuar na Arvin mesmo, porque a Arvin já me deu ok pra esse livro, porque o editor tem a primeira versão e ele gostou bastante. E ele disse que a segunda versão já tá garantida. E se isso acontecer, então nós vamos deixar mais pro final do ano. 2017, final do ano, ou início de 2018, o Jurada pelas Sombras, em físico, pela Arvin. Só se surgir, assim, uma proposta, assim, imperdível, tipo, eu vou te publicar com não sei quantos mil cópias e de graça. Essa é a palavra-chave, né? De graça. Que eu é que vou mudar de editora. Porque eu não tô querendo trocar o certo pelo duvidoso no momento. Acho que o mercado editorial, na fase em que nós estamos, tá muito assim, cheio de promessas, mas não cumprimento dessas promessas. E eu não tenho um agente literário ainda para me levar para lugares maiores. Então, se é para trocar o certo pelo duvidoso, a gente fica no que já tá certo, né? Que daí eu já tenho aí, já tenho conhecimento, já tô com o pessoal faz tempo. E eu gosto das publicações, as diagramações são lindas, a capa fica perfeita sempre. Enfim. E eu já conheço todo mundo, então é muito mais concreto pra mim. Então, se for pra sair físico pela Arvin, vai sair no final de 2017 ou início de 2018. Porque, por causa desses motivos que eu já disse, que eu tenho que divulgar a série, que eu tenho que divulgar o Borborema, e aí eu não quero atravessar, sabe? Ficar lançando 10 mil livros ao mesmo tempo, porque o leitor não tem nem tempo de respirar, e eu sei que não sou só eu que sou escritora, então ele quer comprar um livro de outra pessoa e não vai conseguir acompanhar os meus também. Então, acho que é isso que eu tenho em mente sobre o Jurada. Eu tô muito satisfeita com o texto, então a gente tá planejando aí algumas coisinhas, botar ele na Amazon, porque eu acho que vale muito a pena ler a nova versão. Quem leu a primeira tem que ler essa segunda e pra ver como que eu evoluí a história, que eu estou surpresa comigo. É lógico que não é a melhor história do mundo, não está assim perfeita ainda, porque nunca vai estar. Se você pegar, sempre vai dar pra mexer mais e tudo mais. Mas eu tô muito orgulhosa, muito satisfeita da minha versão nova de Jurada pelas Sombras. Eu trabalhei agora aí no livro muito, 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 muito. Tô desde 2015 trabalhando na reescrita, em paralelo aos meus outros livros, por isso que tá demorando tanto, que eu tenho que me focar nos outros. E eu tenho um carinho muito especial pelo Jurada, e é por isso que eu vou fazer ele voltar pra vocês de uma forma melhor. E eu tinha prometido, né, que ia sair isso, então vai sair. É isso, pessoal. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você não conhece meu trabalho, convido você a conhecer. Eu tenho os livros de fantasia, que é o Deixe-me Entrar, e vai ter aí a continuação Deixe-me Ver em abril. Tenho um livro romance mais voltado pro policial, que é o Borborema, tá em pré-venda ainda. Você consegue comprar com preço promocional. E é isso. Eu quero dizer muito obrigada. Um beijo pra vocês e até a próxima.